A vida na sociedade moderna é marcada pelo consumo. Em casa, no trabalho ou fora dele, os hábitos fazem do homem um produtor de lixo por excelência. Cada residente na Madeira produz quase 1,5 kg de lixo por dia. Feitas as contas, são mais de 300 toneladas diárias de resíduos que necessitam de tratamento. Tudo o que é deitado fora teve um custo que pode ser recuperado em parte se houver uma separação de materiais para reciclagem. Uma atividade que rende à região perto de 4 milhões de euros. A reciclagem é feita no continente. Nós temos, em termos de recolha seletiva, neste momento andamos entre os 20% e os 25%. Mas a grande maior parte dos lixos que produzimos é para incineração, é para queima na meia serra. E esse processo de incineração tem custos muito elevados. Nós temos um potencial de reciclagem, ou seja, o custo, o valor que têm os nossos materiais, o vidro, o papel, as latas, os plásticos, vale 40 milhões de euros por ano. Na Madeira, segundo os dados que eu disponho, cerca de 24% dos resíduos são reciclados. A Valoramiento tem vindo a fazer ao longo dos tempos caracterização de resíduos que aqui chegam à meia serra e ainda existem cerca de 19% dentro dos resíduos que aqui chegam, indiferenciados, ainda existe cerca de 19% de material reciclável. Eu penso que é possível otimizar os processos de reciclagem, tudo isso passa pelo comportamento das pessoas em casa, portanto, é possível ainda incrementar o volume dos materiais recicláveis, eu diria que em cerca de 15%. A região tem um excelente desempenho em termos de recolha seletiva. Notamos, e as pessoas com mais idade notam que na realidade há uma diferença muito grande do que eram os comportamentos das pessoas aqui há uns anos atrás e aqui agora. Tem vindo a decrescer, por um lado, o lixo indiferenciado e a crescer o lixo reciclado. O que também denota que as pessoas estão a ter um outro tipo de sensibilização. Graças também aos conhecimentos que vão adquirindo, ao trabalho que as escolas vêm desenvolvendo. Para instalar uma unidade de reciclagem é preciso que haja uma garantia de produção e de entrega de um volume apreciável de resíduos, o que nem sempre é garantido, não é? Porque, para todos os efeitos, a produção de lixo, a produção de resíduos tem vindo a reduzir-se. E ainda bem, porque acho que havia aqui um pouco de consumismo. Nós temos na Madeira praticamente todos os resíduos que é normal ter-se numa sociedade moderna, acima da média, precisamente por sermos uma ilha e por importarmos a maior parte desses resíduos, mas não temos os resíduos em quantidade suficiente para os sistemas de tratamento serem equilibrados do ponto de vista da eficiência económica e financeira. Nós processamos cerca de 140 mil toneladas por ano, com tendência a descer, mas os nossos congêneres de fora da região processam 4, 5, 6 vezes mais que isso. Mas o custo, quer de investimento, quer de gestão, não é 4 ou 5 vezes mais, é 1 ou 2 vezes mais. E, portanto, quando derramado pela quantidade unitária, ou por cada unidade, significa um custo unitário muito mais baixo. Quando é mais barato, por exemplo, exportar, nós exportamos. Quando é mais barato tratar na região, nós tratamos. Mas tratar na região, com esta falta de economia de escala, gera um custo superior aos nossos congêneres. A natureza agradece o gesto da reciclagem, assim como os governantes e os autarcas que acabam por reduzir os custos. Só em 2011, os municípios da Madeira tiveram mais de 20 milhões de euros com despesas em ambiente. É para diminuir esta factura que foi criado o sistema de transferência, triagem, tratamento e valorização de resíduos da região autónoma da Madeira. Engloba a estação da Meia Serra, o centro de processamento do Porto Santo, a estação de transferência da Zona Oeste, na Ribeira Brava, e ainda a estação de transferência e de triagem do Porto Novo. Aqui no Porto Novo trabalham cerca de 50 pessoas. A separação dos materiais faz-se em 2 linhas. Nós estamos a receber aqui cerca de 13 toneladas de vidro diárias.
Estamos a receber também papel cartão cerca de 11 toneladas e de embalão estamos a receber cerca de 6 toneladas. Esse material é tudo triado, tudo retirado dos contaminantes, separado por tipos de materiais e enviado para o destino adequado para produtos licenciados para a sua reciclagem. O papel e o cartão são separados manualmente pelos operadores da triagem. Cada tipo de material é compactado e os fardos ficam prontos para expedição para o continente. Os plásticos e os metais são descarregados pelos caminhões na zona da descarga, onde são selecionados os mais volumosos. O sistema de triagem é automático. O tapete reencaminha os resíduos para a zona de abertura dos sacos. Nesta fase acontece a pré-triagem manual para garantir o correto funcionamento das máquinas. Um trabalho árduo e de intensa vigilância. Depois, os materiais seguem para o separador balístico, uma unidade robotizada responsável por uma nova classificação dos resíduos. Os mais finos e planos são separados dos mais pesados. No país, só existe mais uma máquina como esta. Os metais têm uma seleção magnética. O processo completa-se com a aspiração do plástico mais leve, ou filme, um dos plásticos mais valiosos. 3 separadores ópticos fazem a triagem final dos restantes tipos de plástico a uma velocidade impossível de realizar pelo ser humano. Além da maior eficiência, esta tecnologia garante melhores condições de higiene e segurança. A estação de triagem da Madeira tem ainda um ecocentro para receber os resíduos não depositados nos circuitos normais de recolha. Aqui no ecocentro nós recebemos todos os materiais diversos, materiais que podem ser encaminhados para tratamento na meia serra ou para valorização fora da região. Nós aqui temos vários materiais como madeiras, verdes, inertes, que são encaminhados para destinos adequados. Temos sucata, estamos neste momento também a receber colchões, em que estamos a desmantelar o colchão, a parte que é incinerável vai para a incineração, a parte que é valorizável, que é a parte dos arames, está a ser enviada para a valorização. Neste momento, infelizmente, grande parte dos óleos domésticos ainda são deitados nas redes de esgotos, portanto, e em alguns casos, essas canalizações conduzem os óleos a estações de tratamento. Obviamente, os óleos são incompatíveis com o tratamento biológico que está instalado nessas instalações. Portanto, é um trabalho que tem que ser feito na região. Portanto, já se iniciou, mas ainda estamos a dar os primeiros passos. Vai ser feito um grande investimento a partir do próximo ano. Eu falo de ecopontos enterrados nas zonas mais nobres das cidades, dos núcleos populacionais. A ideia é de fazer desaparecer da superfície o espaço de contentorização que incomoda as pessoas, portanto é inevitável, tem que haver, mas incomoda, e a ideia é passá-los para infraestruturas enterradas. A estação de triagem do Porto Novo recebe o lixo da Ribeira Brava, de Câmara de Lobos, Machico e Santana, os municípios que aderiram à empresa pública Águas e Resíduos da Madeira. O Porto Santo também faz parte do projeto, mas tem um centro próprio para processar os resíduos sólidos. O Porto Santo é um caso diferente. Os resíduos indiferenciados são transportados para a Madeira por via marítima, em contentores, ou aliás em veículos, neste caso, e esse material é descarregado aqui na meia serra para tratamento adequado. Relativamente aos restantes materiais, o Porto Santo tem uma linha de triagem, portanto todos os materiais são triados e reencaminhados diretamente para operadores licenciados no continente. E no Porto Santo faz-se a compostagem. Os resíduos verdes no Porto Santo não são transportados para lado nenhum, de facto são triturados e são preparados para serem novamente lançados no solo. Apesar de aderente, o presidente do Conselho de Câmara de Lobos diz que o sistema instalado pela empresa Águas e Resíduos da Madeira tem muito para melhorar. Esta gestão atual não poderemos de maneira nenhuma pensar que será a gestão futura. Penso que no futuro esta estrutura regional irá funcionar e agora tem que ter realmente os meios para que possa operar dentro daquela que era a nossa perspectiva. A Câmara deixou de ter aqueles custos todos, porque enfim tínhamos cerca de 70 pessoas nestes setores. Essas pessoas transitaram
50 delas transitaram, mais ou menos, eu não preciso exatamente do número, mas foi cerca de 50, transitaram para a IRM, deixamos de pagar ou ter os custos em alta, deixamos de ter a manutenção das redes, que passou também para a IRM, portanto, também os custos foram suprimidos. A verdade é que a receita também foi com estes custos, mas os custos com estas áreas, atualmente, eram substancialmente superiores às receitas que nós tínhamos. Chegou-se a um entendimento de valores, no caso de Câmara de Loures, seria na ordem dos 3 milhões e tal, próximos 4 milhões de euros, em que seria a compensação. Esta compensação, no fundo, era um pouco a dívida que nós tínhamos para com a IRM e com a IGA. O que chegou ao entendimento foi os municípios, neste momento, têm grandes dificuldades em assumirem as responsabilidades que têm para com essas entidades. A solução que concedemos, mas em contrapartida desaparecem essas responsabilidades. A Câmara de Santa Cruz foi um dos 6 concelhos da região que preferiram não aderir à empresa Águas e Resíduos da Madeira. O preço do serviço pesou na decisão. A gestão, como não era nossa, nós não tínhamos mão para tratar as respectivas taxas. Eu acho que tem muito mais vantagens sermos nós a gerir, sem dúvida nenhuma, mas uma coisa é certa, nós temos que cumprir com as nossas obrigações e o déficit, o valor que está em dívida, nós temos que o pagar. Tendo sempre como objetivo melhorar este serviço e fazer com que haja um equilíbrio entre o déficit existente e o valor que nós temos que arranjar por forma... não queremos ter lucro com isto, mas também não queremos ter prejuízos. Nós fazemos a recolha, nós vamos entregar e depois ainda pagamos. Eu acho que havia de ser feito ali qualquer coisa. Eu penso que quando se pensou a Meia Serra, não se pensou em tudo. Há coisas que não surgem perfeitas desde o início. Há que fazer adaptações. E acho que aquilo tem que ser feito uma adaptação à realidade dos concelhos, porque senão nenhum concelho vai conseguir sobreviver com aqueles preços. A ARM praticamente é uma associada daquela empresa e também não vai conseguir manter. Há que ser feito qualquer coisa, sem dúvida nenhuma. O que é, eu vou deixar os técnicos pensarem nas respectivas soluções. Quem é que não se queria livrar, entre aspas, de um problema destes? Ora bem, eu faço a limpeza urbana e a recolha do lixo é feita por uma outra empresa, mas se os munícipes não forem sobrecarregados com taxas, tanto melhor. Agora, isto está numa fase em que todo o valor que vai onerar qualquer munícipe é complicado. E nós temos essa noção e tudo faremos para que não prejudiquemos mais os munícipes do que aquilo que, entretanto, eles já vêm sofrendo. Eu percebo, e quero dizer isso muito claramente, que um Presidente de Câmara e uma variação lutem para ter os melhores resultados para os seus munícipes. Eu também quero para os cidadãos da região, enquanto membro do Governo Regional, e quero para os munícipes todos e cada um dos concelhos. E, portanto, eu nunca poderei levar a mal que alguém que foi eleito precisamente com a incumbência de defender os interesses dos seus munícipes, lute até a exaustão pelos direitos e pela melhor situação possível para esses munícipes. O que nós temos a fazer o que nós temos de fazer e estamos a fazer é criar condições para que todos os munícipes, os seus dirigentes e também os membros do Governo concluam que a junção é a melhor solução. Eu, pessoalmente, não tenho dúvidas que um dia todos estarão juntos. Mas também não quero precipitar a adesão de cada um dos municípios com situações, de facto, em alguns casos, completamente diferentes umas das outras. Não posso esperar que se faça na mesma altura. Também o Concelho do Funchal recusa a entrada na empresa Águas e Resíduos da Madeira. A Câmara não vê qualquer vantagem ambiental ou para a cidade em aderir a um monopólio,
que iria ser mais um monopólio, porque também nunca nos foi explicado quais os objetivos e quais os resultados. Portanto, partiríamos em branco para uma viagem com um destino incerto. Eu considero que a Câmara do Funchal é aliada, porque tem problemas idênticos aos nossos. E os problemas do Funchal são problemas da região e são problemas do Governo Regional. Assim como os problemas da região, naturalmente, tenho a certeza, são sentidos como problemas da Câmara do Funchal. E eu falo da instituição Câmara do Funchal, que me merece todo o respeito. A gestão dos lixos no Funchal destoa de todos os restantes concelhos. O Funchal foi o primeiro a apostar na reciclagem. A estação de tratamento dos resíduos sólidos dos viveiros recebe todos os dias cerca de 200 toneladas de resíduos indiferenciados, vulgarmente conhecidos como lixo normal, 2/3 da produção do arquipélago. No Departamento de Ambiente trabalham mais de 400 pessoas. A cidade tem o maior índice de lixo por habitante de Portugal e registra das maiores taxas da Europa. Para cerca de 2 kg de produção de lixo por dia por habitante. É evidente que aqui tem um peso grande a hotelaria, mas também a hotelaria tem enfrentado um retrocesso. Este 26% de resíduos que são enviados para a reciclagem, a Câmara depois ofere da contrapartida para a entrega de resíduos que, grosso modo, implica, portanto, é uma receita que a Câmara obtém de 2 milhões de euros anual. Logo à entrada da estação dos viveiros, o vidro é despejado numa fossa e depois segue para descontaminação. Com tecnologia mais antiga, o trabalho requer também a presença de operadores da triagem. A produção de vidro que a Câmara envia para a reciclagem são 4.800 toneladas ano de vidro que a Câmara envia para a reciclagem para o continente, o que dá uma média mensal de 400 toneladas de vidro recolhida. Portanto, a reciclagem não é a fórmula mágica. A fórmula mágica tem que ser a educação e a redução e a reutilização. O cartão e o papel, nós enviamos anualmente 5.000 toneladas de cartão para a reciclagem. É outro dos resíduos que tem vindo a baixar. A mais recente aposta da Câmara do Funchal está na reciclagem dos resíduos recolhidos nas papeleiras que estão espalhadas pela cidade. Dos ramos e pedaços de madeira faz também a estilha que é oferecida aos munícipes para o uso na agricultura e na jardinagem. A Câmara do Funchal está ainda responsável por recolher os resíduos hospitalares da Madeira, lixo que deixou de ser tratado na Meia Serra e passou a ser enviado para o continente. À Meia Serra chegam os resíduos indiferenciados de todos os concelhos, inclusive a do Funchal. A preocupação nossa é reduzir ao máximo o envio de lixo indiferenciado para a Meia Serra. Para isso é montante, quer a Câmara, quer os munícipes, o ideal é que se faça a máxima separação. Feitas as contas, a incineradora da Meia Serra recebe por dia cerca de 300 toneladas de lixo normal para ser queimado. Cerca de 95% dessas 300 toneladas são tratadas por incineração, com aproveitamento de calor para a produção de energia elétrica, e os restantes 5% são resíduos que, pelas suas características físico-químicas, não podem ser incinerados, então são diretamente encaminhados para aterro. Com a incineração dos resíduos, reduzimos em peso 75% dos resíduos e em volume reduzimos entre 80% a 95% o volume dos resíduos a depositarem em aterro, que é uma grande vantagem para uma ilha. Cerca de 100 pessoas trabalham na estação de tratamento de resíduos da Meia Serra. 3 turnos fazem com que esta seja uma estação que nunca dorme. A paragem forçada obriga a um gasto de milhares de euros em combustível só no arranque dos fornos. É economicamente vantajoso para trabalhar 24 horas por dia com esta instalação. Cada vez que paramos temos que consumir gasóleo, perdemos tempo, perdemos energia, perdemos um conjunto de fatores cá. E portanto ela tem que trabalhar, e ela foi projetada mesmo para trabalhar 24 horas para dar vazão à quantidade de resíduos que chega à Meia Serra. Um armazém de peças e uma equipa de manutenção em permanência são exigências necessárias para uma estação que começa a acusar o peso da idade. Existe uma área que é muito específica, que é a área de informática industrial, que ao fim e ao cabo gera
a manutenção da instalação, a área de servidores, de informática, ao fim e ao cabo. E cá em baixo existe a manutenção da transferência e triagem, que é uma equipa que executa também a manutenção cá em baixo. Costuma haver muitas avarias? A instalação já não é nova, portanto a instalação já tem 10 anos e começa a haver muitas avarias. A incineradora da Meia Serra foi pensada para atender a todos os concelhos. No entanto, a Câmara do Funchal já colocou a hipótese de abrir um concurso público para a venda do lixo indiferenciado, reduzindo assim a fatura que paga todos os meses à estação de tratamento da Meia Serra. Qualquer solução que passe por dividir é uma solução que enfraquece. Precisamente porque aumenta o problema estrutural que a Madeira tem. Nós pagamos 4 milhões de euros anual para entregar lixo indiferenciado na Meia Serra. É efetivamente um preço muito caro. Mas não só o lixo urbano preocupa as autoridades. Um outro problema são os resíduos da construção. A Madeira tem apenas 5 aterros licenciados. As multas estão a diminuir ao ritmo das obras. Derivado à queda que se registra em termos de economia da região, é evidente que essa queda ia-se notar e, portanto, as terras e os entulhos que íamos receber seria sempre relativamente pouco. Agora, é evidente que há muitas terras que não chegam cá e muitos materiais que não chegam cá, como é óbvio. Agora, por onde andam, também não faço a mínima ideia. A queda é brutal em relação, por exemplo, ao ano passado, já não foi um ano assim nada especial, que foi à volta de 60, 70 carros, passamos para 10, 15 carros. O número de licenças de construção, de obras baixou, portanto, se baixou, obviamente, a probabilidade de haver infrações também baixa, mas também, sobretudo, porque as pessoas também estão sensibilizadas, estão conscientes de que, e sabem de que se vazarem resíduos, entulhos, terras em sítio que não está devidamente licenciado, podem ser autuadas. O temporal do dia 20 de fevereiro de 2010 mostrou que todas as terras mal depositadas são uma ameaça à segurança da população e à qualidade ambiental. O mar é um barómetro para os investigadores. No Mar da Madeira encontramos basicamente todo o lixo que nós produzimos, porque essencialmente na Madeira, aquilo que é originário da própria ilha, qualquer lixo que a gente coloque numa ilha com a orografia como a nossa, no chão, com qualquer chuva vai bater às ribeiras, e indo bater às ribeiras acaba por bater no mar. A educação ambiental é uma das apostas do governo. Formar adultos mais respeitadores do ambiente é o objetivo do programa Ecoescolas, que tem dado especial importância à reciclagem. Há, digamos, um compromisso de boas práticas ambientais, no sentido de conduzir a escola à redução da água, à poupança de energia, à recolha seletiva, à limpeza e à realização de atividades na própria escola. Ora, isto tem um efeito multiplicador, porque nós estamos a falar, neste momento, em 127 escolas, em milhares de alunos, que por sua vez tem uma ação dinamizadora na família, nos pais, na família mais alargada. Falta fazer educação ambiental na rua, falta fazer educação ambiental para um público mais adulto, para um público que muitas vezes é o público que decide o que compra, que decide se faz ou não separação dos lixos em casa, e esse público precisa de ser atingido nestas campanhas de educação ambiental. Eu acho que aquilo que as pessoas na Madeira têm que realmente internalizar é que uma ilha, que no fundo basicamente é uma montanha que está rodeada de mar, que qualquer coisa que a gente ponha nos lados dessa montanha vai acabar por bater ao mar. Portanto, mais do que numa zona continental, nós aqui temos de ter cuidado aonde é que colocamos os lixos e o que é que fazemos com os nossos lixos. Portanto, devemos colocá-los sempre nos locais certos, fazer a reciclagem e evitar sacos de plástico. Quanto menos lixo, maior é a qualidade de vida, tanto no mar como em terra. A diminuição da taxa de esgotos e resíduos depende da atitude de cada um.